e eles se lançam ao trabalho. Mas se Deus, na sua soberania, não tiver decretado que aquela casa seja construída, eles vão tentar levantar a casa e ela cai de um jeito, ela cai de outro, ela cai do outro, ela cai do outro. Nós só realizamos projetos, irmãos, porque Deus é soberano. Isso não significa que nós vamos cruzar os nossos braços e não vamos fazer nada, porque Deus é soberano, então eu não vou fazer nada. Pelo contrário, se nós acreditamos verdadeiramente que Deus é soberano, nós vamos acreditar que Deus decretou os fins e os meios, e que Ele decretou fazer a sua vontade através das nossas mãos, através do nosso trabalho. Deus, na sua soberania, decretou realizar a sua obra usando o seu povo para a sua glória. Então, por que nós podemos nos levantar e plantar? Por que nós podemos escrever? Por que nós podemos pregar? Por que nós podemos projetar? Por que nós podemos executar? Porque nós acreditamos que Deus é soberano. Os dons, os talentos, as habilidades que temos, a salvação que recebemos de graça, veio da mão do Deus que está no trono, que governa todas as coisas. É por isso que Salomão diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas se o Senhor edificar a casa, irmãos, os nossos projetos terão resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se eu já contei para vocês, quando nós estávamos construindo a igreja presbiteriana do Guará 2, lá em Brasília, uma igreja construída para 700 pessoas, e chegou um momento na nossa construção, que Deus nos dirigiu a jogar o templo velho no chão. Era um templo antigo, não tão histórico quanto o nosso aqui, mas era antigo, e ele foi jogado no chão. A igreja teve que se reduzir, reunir no salão, e nós tínhamos recebido uma autorização, um alvará de demolição da administração do Guará, e a pessoa que concediu o alvará disse assim: eu concedo o alvará de demolição essa semana, e semana que vem eu concedo de construção. E aí nós sentamos no conselho e falamos assim: vamos esperar o de demolição, o de construção? E aí nós entendemos o seguinte: se nós fizemos um projeto, oramos, desenhamos, trabalhamos, passou pela igreja por unanimidade, nós acreditávamos que Deus estava na frente, dissemos vamos demolir, e demolimos. E ela não deu o alvará de construção. Ela seguia a religião da nova era. E passou uma semana, ela não deu o alvará. E passaram 2, e passou 1 mês. E passaram-se 2 meses, 3 meses. E aí o povo começou a dizer: pastor, o senhor jogou a nossa igreja no chão. E agora a gente não pode construir, sobrou para mim. Pastor, como é que o senhor faz um negócio desse? Passou o trator da igreja sem saber que podia construir, reverendo. Eu falei: meus irmãos, nós tínhamos e sabíamos que podíamos construir, mas Deus tem um projeto nessa luta. Deus tem um projeto em tudo isso. Aquela época começou uma reunião de oração naquela igreja, às 6h30 da manhã, eu não sei se dura até hoje, mas pelo menos nos 7 anos seguintes que lá estivemos, durava. Toda a primeira semana do mês, a igreja orava de segunda a sábado, às 6h30 da manhã. E, amados irmãos, a igreja começou a orar, e começou a se quebrantar, e começou a se humilhar diante do Senhor. E aí o nosso presbítero que estava a cargo do projeto ia lá, e ela mandava ele para a Secretaria do Meio Ambiente. E a secretária do Meio Ambiente dizia: não tem nada, tem o número de árvores certo, não tem nada que tenha autorização minha. E aí ela voltava lá, ela mandava para o Detran. E o Detran disse: tem o número de estacionamento certo, não tem nada que fazer. Mas ela mandava de novo para a Secretaria do Meio Ambiente, para o Detran. E ela mandava. E aí alguém virou e falou assim: vamos falar com o vice-governador, que eu não vou falar o nome, porque depois ele foi preso num escândalo de corrupção. E eu pensei muito bem, eu falei assim: se nós falarmos algo com um político agora, e esse político for acusado de corrupção, nossa igreja vai ter o nosso nome vinculado a isso. E nós conversamos, falei: não, irmãos, nós vamos falar com quem manda em todo mundo, com o nosso Deus. E nós oramos 11 meses. E quando aquela legislatura estava vencendo o mandato, aquela mulher, na última semana, antes de terminar, nosso presbítero foi lá e nós oramos 11 meses, irmãos. Ela assinou o alvará e falou assim: eu não quero assinar esse negócio. Eu não sei por que eu estou assinando,
mas alguma coisa está me fazendo assinar. Então, só por causa disso eu vou assinar, mas eu não quero assinar. Já parou para pensar num negócio desse? Deus ali movendo. Resultado, aqueles 11 meses quebrantaram a igreja como nunca. A igreja aprendeu a orar. A igreja que tinha 200 mil na conta para construção, depois de 11 meses tinha 800 mil. E nós tocamos a construção até levantar tudo, fazer galeria. Compramos um som de 450 mil à época. Tocamos tudo até chegar no acabamento. E aí a IPB nos deu um empréstimo. Mas nós gememos. Foi muito sofrido. Você acha que era bom para mim ouvir o povo dizer: jogou a nossa igreja no chão, destruiu a nossa igreja? Não foi fácil. Mas a igreja se voltou para Deus. E hoje, para a glória de Deus, quando você vai ali, você vê uma bela igreja, moderna. E quando nós saímos de lá, entre membros comungantes e não comungantes, ela tinha 715 membros, 635 membros adultos, para a glória de Jesus. Isso é para que você entenda, para que eu entenda, que os projetos só são realizados por causa da mão soberana do Senhor. E assim é com o crescimento da igreja, porque eu não tenho o poder de converter o coração de ninguém. Eu posso expor o Evangelho claramente para você aqui, mas se o Espírito Santo não soprar nova vida no seu coração, não fazer você ressuscitar na alma e não te conduzir a nascer de novo, nada vai acontecer. É uma decisão soberana de Deus fazer com que o pecador nasça de novo. E quando o Senhor então faz com que ele ressuscite na alma, ele seja regenerado, ele abre os olhos e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós precisamos aprender, amados irmãos, que nós só vamos realizar os projetos se eles estiverem de acordo com a vontade soberana de Deus. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Primeira implicação da soberania de Deus. Porque Deus é soberano, realizamos projetos. Então, se temos projetos a serem realizados, irmãos, dobremos os nossos joelhos e consultemos verdadeiramente se é a vontade de Deus. Não atuemos conforme a nossa própria sabedoria. Não atuemos, amados irmãos, para podermos ficar bem na fita com todas as pessoas. Atuemos conforme a palavra de Deus, para glorificar a Deus, para fazer o que é certo e para abençoarmos a igreja, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Primeira implicação da soberania de Deus, realizamos projetos. Louvado seja Deus porque o Senhor está no trono. O Salmo 115:3 diz: nos céus está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Segunda implicação da soberania de Deus: porque Deus é soberano, temos proteção. Porque Deus é soberano, temos proteção. O Salmo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é tremendamente especial, irmão. Você pode, meu querido irmão, minha querida irmã, construir uma cerca alta na sua casa, um grande muro. Você pode colocar uma cerca elétrica lá em cima. Você pode colocar câmeras de todos os lados. Você pode ter vários animais ali. Você pode ter vigias na rua. Se Deus não proteger, o ladrão vai entrar. É isso que o texto está dizendo. Se o Senhor não guardar a cidade, pode ter alguém lá em cima do muro vigiando, não adianta nada, o inimigo vai entrar. E algumas vezes Deus permite que a dificuldade entre para nos mostrar o seu cuidado, a sua bênção e a sua graça. Eu me lembro quando eu era menino em nossa igreja em Minas Gerais, um sobrinho da minha avó construiu uma casa, presbítero da nossa igreja, fenomenal. As filhas dele eram da UPA comigo na igreja. A casa era um espetáculo. E muito segura, num dos melhores bairros da cidade. E um dia eles saíram e as meninas ficaram em casa à tarde. E entrou um ladrão dentro da casa. E qual não foi o desespero? Todos nós da igreja orando, o ladrão lá dentro com as meninas. Uma casa segura aos olhos humanos, com um revólver apontando para as filhas daquele servo de Deus, e a igreja de joelhos orando. Graças a Deus, a polícia entrou e conseguiu prender o ladrão.
Pastor, mas Deus não guardou a casa do servo dele? Deus guardou a vida das filhas dele. E nós temos que agradecer. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus está te guardando dias tão difíceis, de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta dor, agradeça a proteção do Senhor. Se você está vivo até o dia de hoje, é porque o Senhor tem cuidado de você. É porque Ele tem te guardado. É porque Ele protege a sua vida. Segundo a implicação da soberania de Deus, temos proteção. Mas ao olhar para o texto, a palavra tem mais para nós. Ela nos apresenta uma terceira implicação da soberania de Deus. Temos sustento. Porque Deus é soberano, temos sustento, diz o texto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmãos, alguém pode dizer, ué pastor, esse salmo aqui, ele incita a preguiça. Se o camarada vê que é inútil ele repousar tarde, levantar cedo, para que ele vai trabalhar? Se Deus já dá o pão enquanto ele dorme. Mas você precisa ter um conceito correto de trabalho. Essa semana, 2 amigos meus, que vivem em distintas partes do planeta, líderes preciosos, entraram em contato comigo e me disseram, para que você fica trabalhando desse jeito, rapaz? É Deus quem vê seu trabalho. Ser humano nem sempre está de olho nisso, não. Um virou um atleta, não é verdade? O outro tem uma liderança exponencial. E eu virei, irmãos amados, eu não trabalho para obter sustento, nem para impressionar homens. Eu trabalho para a glória de Deus. E você precisa entender isso. Você trabalha não só pelo dinheiro que você recebe. É óbvio que Deus estabeleceu como meio de que você receba o teu sustento, o teu trabalho. Mas você precisa entender que você trabalha para a glória de Deus. Preste atenção, o trabalho não é um fruto da queda. Antes da queda havia trabalho. O primeiro trabalho foi o trabalho de Adão. Adão era administrador do jardim. Adão teve que dar nome a cada um dos animais. Você acha que foi trabalho fácil? Olhar para o leão e imaginar aquela juba e falou, você é o leão. E não tem outro nome para o leão. A gente olha para a girafa e ele olha, você é pescoçuda, parece girafa, virou girafa. E ele, você é bem gordinho, você é o elefante. E aí ele viu o hipopótamo lá só debaixo d'água assim, né? E aí ele viu assim, hipopótamos, né? Aquele que gosta de ficar no rio, debaixo da água, você é o hipopótamo, né? E aí ele viu o macaco com aquela gritaria lá, mas você é um macaco mesmo, né, rapaz? Só podia ser macaco. E aí então Adão foi dando nome a cada um dos animais. Ele era o gerente do paraíso. Então preste atenção, tem gente que acha que trabalho, querido amigo e irmão, é só por causa da queda. Não, antes da queda o homem trabalhava, só que era diferente. Você levanta segunda-feira, ai meu Deus, segunda-feira, me dá graça para essa semana. Adão dizia, louvado seja Deus, chegou a segunda-feira, eu vou glorificar, meu Deus, com o meu trabalho. O trabalho não era cansativo. O suor do rosto, o sofrimento, os problemas que nós temos, irmãos, é por causa da queda. Hoje lá em casa, depois do almoço, a gente luta para os meninos guardarem o dia do Senhor, né? Aí minha filha querendo assistir a pequenininha, não aquela princesa linda que está ali. Papai, quero assistir isso, não sei o que. Eu falei, não, você vai assistir algo relacionado com Jesus. Aí foi lá no YouTube, desenho de Jesus, botou. Superbook, fenomenal, recomendo a você que passe para o seu filho, desenho bíblico. E aí, nós sentados na sala, eu dando uma revisada aqui, lendo o texto, orando, o Senhor me mostra como eu vou pregar para esse povo hoje, tal, coladinho com a minha princesa, e ali então, passa o momento em que Satanás engana Adão e Eva. E aí eu olho para minha querida e falei, ô minha querida, se esses dois não tivessem pisado na bola, teria sido tão mais fácil, né? Aí ela falou, nós mulheres não precisaríamos sofrer no parto. Eu falei, nós homens não precisaríamos aguentar isso. Mas amados amigos e irmãos, entendam bem que trabalho não é fruto da queda. É claro que o trabalho é mais sofrido. E nós não trabalhamos para
angariar fundos para nós e nem para mostrar, olha aqui como é que eu sou o cara, eu que realizo todas as coisas. Você que é crente trabalha para a glória de Deus. Deus te deu dons e talentos específicos que ninguém tem. E esse trabalho que você tem nas suas mãos foi Ele quem te confiou. E Ele te confiou para que você o glorifique. Então, quando você trabalha e produz fruto, você revela a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Eu só de olhar para o templo aqui, já vejo irmãos que trabalham em distintas áreas de trabalho. Você imagine, Deus criou aqui juízes, tem um juiz aqui no templo, louvado seja Deus. Deus criou médicos, imagine se nós não tivéssemos médicos. Deus criou, amados irmãos, pessoas que trabalham na área de comunicação, para que nós nos comuniquemos e desenvolvamos mais tudo isso. Imagine se nessa pandemia nós não tivéssemos YouTube, Facebook, gente que soubesse trabalhar com isso, nós estaríamos perdidos. E há distintas possibilidades aqui, irmãos. Mas Deus criou o padeiro para que a gente coma um pão quentinho, gostoso, delicioso. Louvado seja Deus pelo padeiro. Deus criou o açougueiro, senão você só ia comer carne dura todo dia, porque você não ia saber qual é o corte da carne. Deus criou, amados irmãos, todo tipo de trabalho. Certa vez um sapateiro foi procurar Martinho Lutero. E aí o sapateiro naquela ideia assim, meu Deus, será que eu tenho que ser pastor, mas eu não sei pregar, será que eu só posso servir a Deus no pastorado? E ele perguntou para Martinho Lutero, como é que eu posso servir a Deus? Martinho Lutero disse, faça o melhor sapato e cobre um preço justo. Faça o melhor sapato e cobre um preço justo. Meu irmão, você não precisa ser um workaholic, certo? Achando que se você não fizer as coisas não vão acontecer. Porque se um dia faltar trabalho para você, a Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Se um dia você ficar desempregado, Deus não vai deixar de te sustentar. No salmo que nós lemos no início do culto, Davi disse, fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Portanto, meu irmão, se você perdeu seu emprego nesses dias, ou tem passado por um aperto, não se desespere. Deus está cuidando de você. Ele é o teu sustentador. Confie no Senhor. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Nós não vamos cruzar os braços, essa é uma teologia errada. Lá na igreja de Tessalônica, irmãos, eles ficaram tão impactados com ouvir Paulo dizer que Cristo viria, que eles falaram assim, para que nós vamos trabalhar? Jesus já vai voltar. E aí tinha um grupo que resolveu abrir mão do trabalho e começaram a visitar a casa dos irmãos, né? E os próprios irmãos que trabalhavam tinham que pagar a comida dessa turma, que não queria fazer nada. E aí Paulo vai e fala assim, quem não trabalha, não coma. É claro, amados irmãos, que nós não trabalhamos pelo dinheiro em si. Nós trabalhamos para glorificar o nosso Deus e para abençoar os demais. Mas também, amados irmãos, é justo que quem trabalha seja sustentado dignamente. E que quem não trabalha, a Bíblia diz que não coma. Então, meu querido amigo e irmão, trabalhe para a glória de Deus. Mas se você sabe que Deus vai te sustentar, não deixe de trabalhar. Porque Deus diz que se você parar de trabalhar e parar de fazer o seu trabalho, você não pode comer. É por isso, amados irmãos, que nós nos regemos sempre por princípios bíblicos para tomar decisões nessa área. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê a bênção de confiar que não importa a luta que nós enfrentemos, o Senhor vai nos cuidar. Quem bota pão na sua mesa é o Senhor Deus. Quem dá roupa para você vestir é o Senhor Deus. Os seus dons e talentos pertencem ao Senhor Deus. A casa que você mora pertence ao Senhor Deus. O carro que você dirige é do Senhor Jesus. Ele deixa tudo aos teus cuidados e à tua administração, mas Ele é dono de tudo. E Ele disse que Ele vai cuidar de você ainda no dia da privação. Então, por favor, não se desespere, continue crendo. Deus não perdeu o controle. Deus é soberano. Uau, pastor,
Que outra implicação nós temos da soberania de Deus? Porque Deus é soberano, realizamos projetos. Porque Deus é soberano, temos proteção. Porque Deus é soberano, temos sustento. Mas em último lugar, o nosso texto nos diz: porque Deus é soberano, temos família. Porque Deus é soberano, temos família. Versículos 3 e 4 dizem, 3 a 5, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A cultura ocidental, amados irmãos, em busca do mero bem-estar e do prazer, muitas vezes tem rejeitado a bênção de ter filhos. E a Bíblia nos diz que uma das maiores bênçãos é poder ter filhos. Uma mulher que não podia ter filhos nas Escrituras era considerada pelas pessoas da época amaldiçoada. Abraão era um homem envergonhado porque ele era um homem tremendamente rico e não podia ter filhos, até que Deus fez um milagre em sua vida. Então, querido, a palavra diz também em Provérbios que a esposa prudente é a herança do Senhor. Meu filho, se você tem uma mulher crente e ela tem Jesus no coração e é uma bênção, você recebeu um tesouro de Deus. Você é abençoado, louvado seja o Senhor. E aí vocês dois juntos são família, e como fruto desse amor, Deus promete abençoar mais ainda. Ele dá família, e diz o texto, herança do Senhor são os filhos. Veja bem que herança não é algo que eu ganho por merecimento meu. Herança é algo que eu recebo por direito familiar. Então é o seguinte, porque eu sou filho de Deus, criado por Deus para a glória de Deus, e Ele me mandou crescer e multiplicar, Ele me dá a herança de ter filhos, e quanto mais se forem filhos da aliança, herança do Senhor são os filhos. Que bênção maravilhosa, irmãos, nossos filhos são presente de Deus. E aí o texto diz, o fruto do ventre, o seu galardão, é recompensa que Deus nos dá. Você não tem que fazer um cálculo para poder ter filhos. Você não tem que fazer uma conta matemática, ou você não tem que entrar num laboratório, ou tem que montar um grande processo. Não, eu vou montar o laboratório. Não, é simplesmente você se casar no Senhor, com a mulher da sua vida, e no seu momento de amor, de intimidade com aquela mulher, Deus faz com que o fruto daquele amor abençoado por Deus sejam filhos. Você não precisa trabalhar demais, você pode se deleitar. Filhos são fruto de um deleite abençoado quando se está dentro do casamento. Então nós temos a perspectiva correta de que eles são herança. Você já parou para pensar como uma criancinha vai se formando no ventre de sua mãe? Um espermatozoide se une com um óvulo, se forma uma célula-ovo, e ali já tem vida, e de repente cada coisinha vai se formando no seu templo, no templo do corpo da mamãe, e de repente você vê mãozinhas, pezinhos, bracinhos, olhinhos, e a criança vai se alimentando e os órgãos vão se formando, e depois de 40 semanas, você olha para um bebê e você fica extasiado. Você fala, meu Pai do céu, como é que o Senhor usou uma semente vinda de mim e formou esse ser tão perfeito e maravilhoso dentro do ventre da minha esposa? E de repente você vai alimentando, porque são flechas que nós temos que lançar, não é verdade? Então você vai afiando aquelas flechas, e você senta com os filhos, você ora com eles, você lê a palavra, você os vê chegando a Cristo Jesus. O texto diz aqui que além de herança e galardão, eles são flechas na mão do guerreiro. Nós estamos preparando essas flechas para serem atiradas para a vida, para que elas alcancem o alvo correto, amados amigos e irmãos. E nós vamos orando, treinando. Irmãos, Deus já me deu a bênção de ganhar muitas almas para Cristo Jesus, para a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você que os momentos de maior alegria na minha vida foi ver os meus 3 filhos recebendo a Cristo dentro de casa. Nada se compara a isso. Esse ano nós vimos a mais nova, no meio da pandemia, querendo ter Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador.
E nós vamos educando esses filhos, nós vamos ensinando na palavra, nós vamos ensinando a ser cidadãos de bem, nós enviamos para a escola, nós buscamos dar o melhor para eles, nós os amamos, nós os corrigimos, nós os disciplinamos e nós os discipulamos, para que quando eles cresçam, nós estiquemos o braço e os atiremos. Nós não temos filhos para nós temos filhos para Deus. E na hora certa, nós teremos que lançá-los. Por isso, pai, beije o seu filho o máximo que você puder beijar. Abraça o seu filho o máximo que você puder abraçar. Porque chegará um dia em que você terá que atirá-lo. E aí, não vai ser você mais que vai conduzi-lo. Mas Deus, com a sua graça, vai fazê-lo dar no alvo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nosso texto diz que feliz é o homem que este é saljava de flechas. Ter filhos é ser muito abençoado, amado amigo e irmão. O texto termina dizendo que esse homem não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Isso literalmente nos dias da Bíblia, um homem que tivesse muitos filhos, os filhos crescidos ali, naquela cultura patriarcal, os filhos moravam perto do pai, e quando alguém viesse arrumar uma encrenca com o pai na porta, o filho mais velho chegaria, algum problema com meu pai? E o outro, o que está acontecendo? E aí de repente o contrincante teria que reconsiderar a sua posição, dizer, não, peraí, vamos nos acertar aqui. É claro que hoje, irmãos, nós não vamos botar os nossos filhos para sair do braço para nós com ninguém, Mas eu acho que uma aplicação maravilhosa desse salmo é que a vida desse lado de cá do céu é muito angustiante. Pessoas nas quais você esperava muitas vezes ver o fruto do Espírito, nem sempre você vê da maneira como deveria. E todos nós enfrentamos grandes desafios no trabalho. Mas quando você volta para casa e você bota o olho nos filhos que Deus te deu, você fala assim, uau, como eu sou um cara abençoado, louvado seja Deus. Veja bem que os filhos não são méritos nossos, nós não os formamos, foi Deus que deu, é graça. Então, quando você olha para o seu lado, talvez você está vivendo um momento difícil no trabalho. Talvez você pegou essa Covid aí e está gemendo para sair desse negócio. Mas olha para dentro da sua casa e veja como Deus te abençoou. Te deu uma família maravilhosa. Agradeça a Deus por isso. Pela graça do Senhor na sua vida. Você está treinando a próxima geração para Jesus. Você é abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas implicações para este texto. Pastor, se eu não conseguir me casar, eu não sou abençoada? Não, minha irmã, não significa nada disso. Eu já conheci irmãs que o desejo delas era se casarem. Certa feita eu li sobre uma irmã e conheci outra na mesma situação, que o sonho dela era se casar. E namorou com um, não deu certo, namorou com outro, não deu certo, namorou com outro, não deu certo. Passou dos 30, quer saber, Deus não cuidou de mim, eu vou fazer o que eu quero. E saiu com um, saiu com outro, não deu certo com ninguém. Caiu numa profunda depressão e num desejo até de tirar a sua própria vida. Até aprender que a nossa alegria última, ainda que nós tenhamos esposa e tenhamos filhos, não está na nossa esposa e nos nossos filhos. A nossa alegria última está no nosso Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. Então, pensando numa aplicação, se você não se casou, não significa, meu irmão, que você não é abençoado. Isso é asma, tá? Não é Covid não, fica sossegado. Deus tem um outro projeto para a sua vida. E Deus quis que você o glorificasse por meio da sua solteirice. Talvez você ainda consiga se casar, se for a vontade de Deus. Mas você não precisa entrar em desespero, porque Cristo te amou do mesmo jeito que amou aquele que é casado.
E há pessoas que não se casaram e foram uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Um dos maiores teólogos do século XX, expositores das Escrituras, foi John Stott. E ele era um homem tremendamente desejado pelas mulheres. Mas Deus o chamou a uma vida de solteirice e foi uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Pastor, eu me casei. Vamos orar para Deus dar os filhos, mas se Deus não deu os filhos no tempo que você desejava, você não precisa entrar em depressão, porque o seu valor não está no fato de ter filhos, o seu valor não está no fato de ter 10, de ter 5, de ter 1, o seu valor está no fato de que Cristo te amou e pagou a vida dele, com a vida dele na cruz pelos teus pecados, e ninguém tira você das mãos de Cristo Jesus. Oremos para que Deus dê os filhos. Ele é milagroso e pode fazer tudo o que Ele quiser, mas enquanto Ele não der, a alegria tem que estar posta no Senhor, os olhos têm que estar cravados nele, e a depressão não pode assolar o nosso coração, e nós não podemos dizer: Deus não me ama porque não me dá filhos. Pelo contrário, Ele nos deu o filho dele, Ele nos ama tremendamente. Que você então reconheça que se você tem uma bela família, é graça de Jesus, e que você adore e agradeça a Deus por isso, e conduza a sua família, ensine seus filhos, pai, na palavra, ore com eles, leia a Bíblia, dê testemunho, traga-os à igreja, leve-os a Cristo Jesus. Essa é a sua missão, preparar essas flechas, para que elas sejam lançadas, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Ao terminar a exposição desse texto, então, nós entendemos e aprendemos, eu espero que isso não fique só na sua mente, mas desça para o seu coração, as implicações da soberania de Deus. Porque Deus é soberano, nós vamos realizar projetos, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é soberano, nós seremos protegidos. Porque Deus é soberano, nós, amados irmãos, teremos sustento, independentemente do que vier a acontecer conosco. Porque Deus é soberano, nós temos família. Mas eu quero que você entenda sobre todas as coisas, que a lição desse salmo, amado irmão, pode resumir todo o ensino das Escrituras. Porque o Deus Criador de todas as coisas criou o homem para a sua glória. Mas o homem caiu em pecado, e depois que caiu em pecado, o homem está morto espiritualmente nos seus delitos e pecados, e ele não pode vir por si mesmo a Deus. Ele está morto, e morto é morto. Morto não anda, morto não fala, morto não crê. Portanto, se alguém vem a ser salvo, é só porque Deus é soberano. Jesus diz em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você só pode ir a Jesus se o Pai der você para Jesus. Jesus diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, se você veio a Jesus, foi porque o Pai falou assim: eu vou te dar um presente, meu filho. Esse filho que você redimiu para mim, ele é teu. E por isso você veio a Jesus, não foi pela sua capacidade, foi por causa da soberania de Deus. Porque Deus é soberano, o projeto dele em Cristo se cumpriu na sua vida. Você está protegido do inferno eterno, da ira de Deus. Você vai ser sustentado eternamente na presença de Jesus. Você vai viver em alegria com a família de Deus em toda a eternidade. Então, meu irmão, porque Deus é soberano, pare de viver ansioso, pare de arrancar os seus cabelos, pare de ficar angustiado. Você não acredita que Deus cuida de você? Em nome de Jesus, se o seu Deus tem poder sobre todas as coisas, peça a Ele perdão pelo pecado da ansiedade, peça a Ele que quebrante a sua vida, peça a Ele que te dê a bênção de viver em paz e tranquilamente, porque tem uma amada que fez um quadro para mim essa semana com uma frase que Deus usou no sermão para impactar a vida dela. Eu vou dizer para você: nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Portanto, creia, fique firme. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?
Feche os seus olhos. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Nós vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos humilhamos diante de Tua poderosa mão. Senhor, nosso Deus, que essa doutrina maravilhosa, a soberania de Deus, traga paz para o coração do Teu povo nesses dias de pandemia. A pandemia não surpreendeu, Senhor. A pandemia está nos Teus decretos. Deus é soberano. Deus, para quem não tem, Pai, Cristo Jesus no coração, essa é a pior notícia que a pessoa pode escutar. Para quem está longe de Deus e revoltado contra o Senhor, é desesperador saber que o seu inimigo é o mais forte que existe. Mas para nós que somos um povo amado, Pai, oh Senhor, é doce música ouvir essa doutrina maravilhosa, é melodia à nossa alma. Oh Pai, obrigado por essa mensagem. O Senhor sabe como eu mesmo estava precisando escutá-la. Obrigado porque o nosso Deus é soberano e Ele nos ama. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pai, dá-nos a bênção de continuar fazendo a Tua vontade, aquilo que Tu queres, e a guiar a nossa vida, a nossa família e essa igreja, conforme os princípios da Tua palavra. E tudo que viermos a fazer. Dá-nos a bênção de realizar projetos, porque eles estão no Teu coração. Dá-nos a Tua proteção, Pai. Tira o medo do Teu povo. Tem muito crente, ai meu Deus, se eu pegar coronavírus, se pegar coronavírus é porque Deus decretou. E se Deus quiser que pega, ainda que estiver trancado dentro de casa, vai pegar, Senhor. Então tira esse medo doido do Teu povo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, responsabilidade para cuidar de nós mesmos, sabedoria, mas que nós não vivamos desesperados com medo. Por acaso o coronavírus é maior que o nosso Deus? Claro que não. O Senhor vai nos guardar, e quem o Senhor quiser levar, o Senhor vai levar, e se levar, a alma vai estar guardada eternamente na glória. Obrigado, Senhor, porque quem bota o pão na nossa mesa é Jesus, e o pão da vida está conosco, e mesmo que haja privações, o Senhor não nos vai faltar. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela bênção de ter família. Obrigado, Deus, pelo privilégio de abraçar, de ter alguém perto, de ter filhos para discipular, de ter uma esposa para amar, as irmãs que têm esposo. Eu quero orar, Deus, por aquelas jovens que querem se casar no Senhor, que entendem que o Senhor não deu a elas o dom do celibato, e aqueles jovens também. E esse mundo, Deus, está tão complicado. Ó Deus, tem misericórdia destas vidas. Que o Senhor dê esposo e dê esposa, não para que esses jovens idolatrem o esposo e a esposa, mas para que eles sirvam o Senhor no casamento, porque o casamento só dá certo quando nós somos servos, e quando nós nos dispomos a servir a Jesus no casamento. Então, Senhor, permita que os nossos jovens e as nossas jovens se casem no Senhor. Converte jovens, Deus. Bota eles em contato, Senhor, com jovens de outras igrejas, Senhor, para que eles formem família do Senhor. Deus abençoa aqueles casais também que estão esperando a bênção de ter filhos. Quem faz o ventre frutificar é o Senhor. Então, Senhor, dá os filhos, dá para que eles sejam educados conforme a Tua palavra. E aqui, Senhor, nessa igreja, Senhor, dá os filhos também. É claro que o Senhor nunca vai fazer os filhos nascerem numa casa onde os pais não estejam preparados para cuidar deles. Então, Deus, faz desta igreja uma casa em que nós estejamos preparados para cuidar dos Teus filhos que virão. Para que essa igreja seja cheia dos Teus filhos e nós vejamos o milagre do novo nascimento acontecer a roldão no nosso meio.
Ó Deus, abençoa os ventres das madres da igreja, Senhor Deus. Eu quero pedir que o Senhor multiplique o número de crianças na unida, em nome de Cristo Jesus. E, ó Deus, multiplica o número de salvos também, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Sobre todas as coisas, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu soberanamente antes da fundação do mundo. Mandou teu Filho morrer por nós. O Espírito soprou nova vida em nosso coração. E hoje cremos e sabemos que ninguém nos tira da tua mão, porque o nosso Rei, o Deus Todo-Poderoso, é o soberano do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.